Olá, eu sou Valéria da Poliniza Transformação Emocional. Também sou parceira da consultoria Ponto C como educadora executiva. Hoje eu vim falar sobre alegria. Isso, como viver em alegria. Você sabe, você vive em alegria? Como viver em alegria nesses tempos ditos tão difíceis? Qual é a diferença? Qual é o normal da vida? Vamos comigo? Vamos pensar junto? Vamos refletir? Então vem. Antes de começar a refletir com você, eu quero trazer um pouquinho de mim para você entender as minhas referências. Eu vim do mundo corporativo, eu trabalhei em publicidade e marketing por 20 anos, eu desenvolvi bastante equipe de vendas e equipes em geral, conceitos novos dentro do mercado. Ainda faço desenvolvimento de pessoas através de uma empresa que eu tenho e sou coach psicanalista atendendo e continuando os estudos. Então, o que eu quero trazer para você realmente é uma reflexão da minha experiência, do meu conhecimento para você, para a sua experiência, para o seu conhecimento. E eu quero que você, com senso crítico, analise, veja o que cabe para você, veja o que vale você buscar, veja o que tem outras coisas para fazer. Eu quero, na verdade, te instigar, fazer você refletir, você pensar que seja um pouquinho, que é algo que a gente não tem feito hoje. A gente não está sendo estimulado a refletir, a ter senso crítico, a gente está sendo estimulado até o contrário, a só receber, né? Essa nossa vida, o jeito que a gente vive hoje na sociedade. Então, eu montei um esqueminha que não tem nada a ver com esquema para seguir, é um esquema de explicação para a gente deixar esse assunto tão subjetivo, né, uma coisa um pouquinho mais consciente. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: o que é a vida para você, né? Como você recebe a vida, né? Vamos pensar em vida, vamos até delimitar. Você acorda e aí, o que você faz, né? Como que você levanta, o que você espera, você planeja, você não planeja, qual que é o seu jeito para lidar com a vida? Quando acontece alguma coisa ruim, né? História, né? Super fácil da gente falar, furou um pneu, o que você faz? Você fica bravo, você fica irritado, você leva na boa? Qual é a sua forma de reagir em relação a um acontecimento da vida? É isso que a gente vai falar nessa primeira parte do esquema que eu fiz. O conceito que eu quero trazer é o conceito de aceitação, né? A nossa vida, ela vem de um jeito, né? Cada um recebe a vida de um jeito. Tem gente que chamam, né, de sorte de nascer rico, tem gente que tem sorte de nascer inteligente. Eu acho que saúde é sempre bom, mas cada um sabe o que vive. Nem sempre o que a gente acha que é ruim no outro ele também acha, né? Isso acho que é algo que a gente consegue identificar. Como eu te perguntei, você levanta e o que você faz da sua vida? A vida, quando fura o pneu, qual é a sua reação? Você fica bravo, você não fica? Como que você reage a isso? Você acha que isso foi algo que não era para ter acontecido, que não faz parte da vida ou faz parte da vida? Então, o que eu venho te dizer isso é viver, né? Viver vem coisas boas e ruins. Eu acho que a gente ficou mal acostumado ou não teve talvez um senso crítico para ficar questionando determinadas verdades que falam que a vida tem que ser boa, a vida é felicidade, a vida é só luz. Não, a vida vem com tudo, né? Tem o bom, o mal, a luz, a escuridão. A vida é essa união, né? Que seria de uma coisa sem a outra, que seria do bem se não existisse o mal. A gente nem saberia, né? Então a vida vem com coisas boas e coisas ruins. E vai muito da nossa concepção do que é bom e do que é ruim, a não ser, lógico, os extremos, né? Para entender. Para algum, putz, que dádiva, nossa,
furou o pneu e eu pude conhecer uma pessoa que foi super especial, me passou uma mensagem linda, o borracheiro, né? E tem outra pessoa que não, poxa, atrapalhou todo o meu esquema do dia, né? Não estou dizendo de forma alguma para você ficar feliz se o seu esquema do dia saiu do schedule, que às vezes a gente tem muito certinha, e se atrasou para uma reunião ou algo assim, que você estava super preparado. Não estou falando para você ficar feliz com isso, fingir que tudo bem, que faz de conta. Não. Eu estou falando outra coisa, que a vida, ela é com coisas boas e ruins, com coisas fáceis e coisas difíceis. Talvez até com coisas que a gente considere mais difíceis, né? Não é fácil viver, né? A gente está experienciando algo muito complicado agora e não é fácil viver. E tem gente que fala que era normal, agora não é normal, depois vamos para um novo normal. O que seria isso, né? Quem disse que isso não é viver também? Isso é vida, né? Continua sendo um presente você acordar de manhã e ter ela. E o que você vai fazer dela nas condições que ela veio a você? Então, eu acho que vale a gente pensar que vida vem na condição que ela vem. Resta a nós aceitarmos ou não. E eu vim falar sobre a aceitação. E eu, antes de falar da aceitação, eu quero falar de um conceito budista que eu acho bem interessante, que as pessoas normalmente ficam meio, nossa, que pessimista, que coisa horrorosa, mas não é. Eu sou tida até como uma pessoa otimista. O conceito é, a vida é um sofrimento com momentos de felicidade. Vou repetir. A vida é um sofrimento com momentos de felicidade. Quando a gente encara isso, né, quando a gente olha de frente e entende o que é, principalmente que o conceito de sofrimento não é um conceito de sofrimento do que acho que nós aqui brasileiros estamos mais acostumados, ou a cultura ocidental talvez, que vem do cristianismo, que tem o sofrimento de Cristo na cruz, que deu a vida né, por nós, e que é um sofrimento extremamente doloroso, né? Esse conceito do budismo é um conceito muito mais de obstáculos, de um sofrimento diário a cada coisa, né? A vida é um sofrimento, ou viver é um sofrimento, né? Ou seja, carregar uma caixa causa um sofrimento no corpo quando ela é pesada, né? É um sofrimento físico, sente tudo, e às vezes, putz, eu não devia estar carregando essa caixa também, porque é um sofrimento emocional, né? Porque aquilo era coisa que fulano tinha que fazer e tal. Mas a gente às vezes nem percebe. Então, tem coisas que a gente aceita, já está dentro da gente, tem coisas que não. E eu vou te dizer que a nossa sociedade acostumou a gente a não passar por sofrimentos. E é através do sofrimento que a gente se desenvolve e a gente cria uma elasticidade para lidar com eles, para lidar com as dificuldades da vida, com os obstáculos e tudo. A gente vai aprendendo, tem um aprendizado disso, né? E hoje em dia a gente fica muito... tudo tem uma solução rápida, instantânea, a gente busca isso também. A gente ficou com medo de sofrimento. Só que eu vou dizer para você que não leva a nada, porque é através dele que a gente consegue se transformar e achar coisas bonitas. É através dele que a gente aprende e lida com ele de uma forma muito mais leve. E é isso que eu trouxe para você. Então, não vamos falar de sofrimento, vamos falar de alegria, não é isso? Não é isso que eu vim falar? Então, vamos lá. Primeira coisa, aceitação. Então, aceita que a vida é como ela é. Aceita a vida como ela veio naquele dia para você. Aceita a vida como ela veio hoje para você. E pensa, o que eu farei dela com isso? Né? A gente ouve bastante o conceito de gratidão, não ouve? Eu sou grata, gratidão, gratidão. Lógico, gratidão tem também o sentido de obrigado, de agradecimento, né? Por algo, um favor que a pessoa fez, alguma coisa assim. Mas a gratidão tem a ver com aceitação.
a gente consegue ser grato só depois que a gente aceita, né? Eu diria que é um pouco mais profundo do que a aceitação. A gente primeiro precisa aceitar, depois a gente pode agradecer, né? Ser grato, agradecer, eu digo assim, a nós mesmos, né? A nossa vida e tal, mas ser grato ao acontecimento, ou ser grato que dentro do acontecimento foi o melhor, né? A gratidão tem vários sentidos. Eu agradeço por algo ruim que me aconteceu, porque isso me transformou, porque isso fez eu correr atrás, porque isso me tirou da zona de conforto. E o outro, eu agradeço porque, apesar disso tudo ruim, veio algo bom junto. Tá aí a dualidade que eu sempre falo. Sempre com ruim tem algo bom, sempre no escuro tem algo, tem a luz, né? As coisas andam junto e a gente é o todo. E cabe a nós olhar esse todo. Então, a primeira coisa que eu digo para você pensar, refletir é: como eu aceito a minha vida? Eu realmente aceito, eu não aceito? Como que eu lido com ela? Não estou te dando fórmula, estou só perguntando para você, você vai chegar à sua conclusão e você vai decidir se você dá uma equalizada, se você faz algum esforço para lá ou para cá. Tá bom? Vamos continuar agora. A segunda é a reação interna. Sim, vamos falar da reação interna. O que é isso? Obviamente, quando fura o pneu, você tem uma reunião importante, que você se preparou, sei lá, há um mês, né, fazendo hora extra, tudo para apresentar, e vai chegar atrasado? Não vai me dizer, eu aceito, tá tudo bem, tô feliz. Não. A gente fica com raiva, a gente chuta o pneu, tem vontade, pelo menos, de chutar o pneu, não sei se chuta, a gente se sente os últimos, né, dos moicanos, a gente fica triste, fica irritado. É óbvio que sim, né? Quando eu falo para aceitar, não é para, vamos fingir que tá tudo bem. Isso aí é fingimento, não aceitação. São coisas diferentes, bem diferentes, e é isso que eu quero falar também. Quando a gente aceita também o sentimento que vem, que surge, né? Às vezes explode até dentro da gente, né? E essa aceitação, né? Esse reconhecimento do sentimento, que na psicanálise a gente fala os afetos, amor, ódio, raiva, culpa, tudo isso é afeto, né? O reconhecimento e o acolhimento é fundamental para a nossa felicidade, para a gente viver com alegria. É fundamental a gente reconhecer que somos seres que também sentimos coisas ruins, consideradas ruins, somos seres duais, né? Temos o bem e o mal dentro da gente também, né? Sentimos raiva, né? Sentimos amor, sentimos gratidão, enfim. E num dia só, né, num período de vida só, a gente pode sentir um monte de coisa junto. E se a gente não reconhecer esse sentimento e se a gente não acolher, isso fica tudo misturado e muitas vezes o que acontece, a gente joga no lugar que não é para jogar, né? A gente briga no trânsito, a gente briga com o colega de trabalho que não teve nada a ver com isso, a gente fica mal, a gente tem um ataque de choro não sabe da onde, 5 dias depois, sei lá, alguma coisa assim. Então, para a gente viver com alegria, eu diria que quase que o principal depois de tudo isso, é óbvio que tem que ter, primeiro você tem que aceitar a vida como ela é, o segundo é reconhecer os sentimentos que são reações nossas em relação ao que acontece e acolhê-los. Acolhê-los. Isso não significa acolher, eu tô com raiva, vou ficar com raiva mesmo, vou sair socando. Não, acolher. Eu estou com raiva. Por que veio essa raiva? Poxa, porque o pneu furou, tinha reunião, tá. Faz sentido essa raiva, faz. O que eu vou fazer para sossegar a raiva? A primeira coisa é o reconhecimento e o acolhimento dela, já é uma forma de você começar a transformar essa raiva em outros sentimentos melhores para você, para voltar a fazer o teu dia ser bom, né? Digamos que às 7 da manhã aconteceu isso, você não vai ficar o resto do dia sofrendo com isso. Pode sofrer um pouquinho, mas que isso não estrague o resto do dia, que isso estrague, entre aspas, algumas horas do seu dia, né? Então essa é a ideia.
Segunda coisa, então, é sentir aquilo que você está sentindo, reconhecer que aquilo é seu, que tem um motivo, às vezes um motivo para você racionalmente nem é plausível, mas teve um motivo para você se sentir daquele jeito, e acolher esse sentimento. Eu vou falar mais desse acolhimento porque eu sei que é difícil entender e é algo que fundamental e que a gente trabalha muito na psicanálise, né? É esse acolhimento do sentimento, é o reconhecimento e o acolhimento. Vamos lá. Então vamos agora para a terceira etapa da explicação, do esquema que eu estou dando para a explicação, hein? Não é esquema para seguir, é esquema para a gente pensar junto. A gente falou da aceitação, onde a gratidão está junto, né? E a gente falou do acolhimento do próprio sentimento. Então agora a gente vai falar da apropriação da própria vida. O que é se apropriar da própria vida? Ela já não é tua? Ela é, né? Mas se apropriar da própria vida, que fica própria, mas esse sentido é para ser enfático mesmo, é você ser dono dela. É você, dentro de como ela vem para você, de como ela chega para você, tomar suas atitudes. Ou seja, se apropriar das reações em relação ao que a vida te apresenta. Então você acolhe o sentimento e se apropria. Se você não acolhe o sentimento, então vamos ver se você vai entender o que eu estou quando eu falo em acolher o sentimento, né? Se você não acolhe o sentimento, se você não percebe ele, não chega, não elabora, né, o que a gente fala, o que ele significa para você, e por que ele está ali, o que você não vai conseguir se apropriar da própria vida. Por quê? Porque o sentimento vai se apropriar da sua vida. As suas reações vão se apropriar da sua vida. Esse é o ponto. E por quê? Porque esses sentimentos vão lá pro seu inconsciente, que a gente fala, quando fala em recalque é isso, tá? Vai pro inconsciente. E aí ele se apropria da tua vida. A gente não toma atitude que depois a gente não sabe nem por que fez? Não tem muitas vezes isso? E às vezes não tem nada a ver com aquela situação. Tem a ver com a situação que aconteceu lá atrás. A gente deixou passar, a gente fingiu que tá tudo bem. Não foi nada. E foi. Cada um sabe a pedra que tem no seu sapato, não é? E foi. Então, é se apropriar desse sentimento e daí tomar suas atitudes, suas decisões da vida, fazer as suas escolhas em relação à sua vida. Então, essa é a ideia, se apropriar da sua vida. Está preparado? Você se apropria da sua vida? Vou fazer essa pergunta agora. Pensa um pouquinho aí. Sua vida é toda sua? Você faz o que... Não é o que bem entende, porque a gente não consegue, a gente vive em sociedade, né? Então não é bem o que bem entende, mas você faz o que você deseja, o que você gostaria. Como que você está em relação a isso? O que você tem feito da sua vida? Ela é sua? Ou ela é comandada por outras pessoas? Ela é comandada por sentimentos que você nem reconhece, que você não percebe? Ela é comandada por histórias do seu passado e você não consegue? É essa a pergunta que eu faço para você refletir, né? Todo mundo tem um pouquinho de comando, todo mundo tem, mas o mais importante, o mais legal, é para a gente viver feliz ou viver com alegria a vida, o caminho que eu conheço é se apropriar da própria vida. Então, quando você se apropria da sua vida, você consegue ter mais controle sobre ela. A gente nunca vai ter controle da nossa vida. A gente consegue ter um pouco mais, fazer escolhas, reagir aos acontecimentos de uma forma que você consiga viver melhor. Quero ser feliz, eu quero ser emburrado, eu quero ser triste. Qual é a minha escolha? É essa escolha que a gente faz, que a gente pode fazer. E essa escolha vem da reação dos acontecimentos, né? Aquela velha história, copo cheio, copo vazio. Como que eu vou olhar a minha vida?
no copo cheio ou copo vazio. Sem exagerar para aquele esquema poliana, né? Tá acontecendo uma desgraça, tá tudo bem. Isso aí é não acolher o sentimento. Você entende a diferença? Então, uma coisa é a escolha. Eu vou pro lado positivo, o copo cheio, ou eu vou pro vazio. E não é, eu vou negar tudo que está acontecendo, eu vou negar esse sofrimento que eu estou passando e fingir que nada aconteceu. É essa a ideia. Vamos lá. Aceitação, reação interna, acolhimento, né, dos sentimentos. Primeiro entender os sentimentos, acolher para conseguir transformar. Isso significa que você tem condições para se apropriar da própria vida, ter a reação que bem entender, sim, muito da sua vida está nas suas mãos, depende da sua reação, né? Em relação a ela, em relação ao que ela pode te trazer. E aí, fazer as suas escolhas, a vida vem e te apresenta um cenário, acontecimentos, enfim. E aí vai de você, o que você faz em relação a isso? Que escolha eu faço? O cenário é esse, eu tenho essa opção, furou o pneu, posso pegar um Uber, largo o carro lá, tô arriscando o carro, qualquer coisa eu tenho seguro, posso arriscar, não tenho seguro, não posso, mas largo, não vou deixar de fazer a apresentação naquela reunião, porque aquilo depende, sei lá, eu ganhar um prêmio, enfim, né? Eu tô dando um exemplo muito assim, mas todo momento a gente tem a opção de escolher. Todo momento está mais na nossa mão do que em qualquer outra pessoa, que se refere à nossa vida. A sua vida é toda sua. Então, está na sua mão, né? Outras pessoas influenciam, sim, mas a gente muitas vezes usa isso como desculpa. Ai, tal pessoa, tem não sei quem, então a gente usa como desculpa para não sair daquela zoninha, né, de conforto, zona, sei lá do que, mas a zona que a gente fica parado e não vai atrás daquilo que faz sentido, do que faz a gente mais feliz, do que deixa a vida mais alegre. Então, a vida mais alegre, se você quiser, é que ela seja mais alegre. Essa é a ideia, né? Depende de você, das suas escolhas, depende também de você vou falar uma palavra que às vezes as pessoas têm um preconceito, mas se conectar com você. Se conectar no sentido de entender o sentimento, entender a sua reação em relação a alguma coisa e procurar compreender o porquê que veio aquele sentimento. Nem sempre um sentimento vem de uma forma que seria lógica. Para outra pessoa, ela reagiria de outro jeito, né? Então, esse entendimento vai de cada um. Por isso que eu falo que é muito único. Depende de cada pessoa. Tem a ver com cada pessoa. Aqui está escurecendo, tem essa luz bonita entrando do sol, mas eu estou ficando numa sombra aí. Espero que vocês consigam me ver não como um fantasma. Então, quando a gente consegue fazer tudo isso e fazer escolhas, a gente consegue atuar na vida diferente. Atuar não como, né, um teatro, mas atuar como uma reação sobre a vida, né? A gente consegue reagir às situações boas e às situações ruins, de forma que a gente possa fazer com que a vida seja mais próxima daquilo que a gente idealizou, do que a gente gostaria. Eu acho que o que acaba sendo um problema hoje, a sociedade, a nossa cultura reconheceu como se a vida fosse felicidade plena, e isso não existe, né? E se fosse, seria muito chato, porque a gente não teria que buscar nada, a gente não teria que ir atrás, a gente não teria que se desenvolver, que melhorar, que conversar com outras pessoas, que negociar. E a vida é muito rica justamente por isso, porque ela tem as suas dificuldades. É óbvio que tem coisas que são muito difíceis, que são sofrimentos que a gente nunca gostaria de passar. Mas, inclusive, é outra coisa que a gente aprende atendendo em consultório, é que esses sofrimentos que a gente não vai buscar, a gente não vai atrás, mas quando eles acontecem, são uma excelente oportunidade da gente se desenvolver, da gente se transformar e da gente ser mais feliz. E da gente conhecer e aprender dentro do que foi apresentado, a viver com alegria, dentro do difícil, a viver com alegria.
Eu acho que a gente está vivendo esse momento agora, tem muita gente com muita facilidade e tem muita gente com muita dificuldade de viver isso. Por quê? Porque existe um apego. A gente não... o apego acaba sendo muito ruim, acho que na maioria das coisas, assim. Porque o apego faz com que a gente fique em algo que não existe, né? Porque cada dia é único, cada dia é novo, cada dia nós somos novos, cada dia o outro é novo. Então, se a gente se apegar, a gente não consegue mudar e a gente não consegue viver aquilo que está sendo apresentado, né? Não consegue aceitar, portanto, e viver toda essa estruturinha que eu passei para vocês para tentar entender uma coisa que é tão subjetiva, que é tão sentida, né? Eu tentei trazer para o racional. Mas, então assim, quando falo, o normal, o novo normal, não sei o que normal? Normal é o que tem hoje, normal é o que a vida te apresenta agora. Não quer dizer que é bom, não quer dizer que é isso que a gente quer permanecer, não quer dizer que é o que você gostaria. Mas é o que a vida está te apresentando. Essa é a sua vida hoje, né? Todo dia, cada dia é a vida. Se você fica esperando acontecer alguma coisa, a vida está passando, né? Então, o que eu faço hoje com a vida conforme ela me apresentou? É uma escolha. É uma escolha, só que é uma escolha consciente, não é fingir, tá tudo bem, vamos lá, vamos ser grato a essa desgraça que está acontecendo. Não. O que dentro dessa desgraça tem de bom? Eu vejo, muita gente achou, muita gente está se descobrindo, a gente teve essa oportunidade de parar e olhar para dentro, né? Com isso que aconteceu agora da pandemia. Então, o que da vida você pode aproveitar naquele momento, porque ela é isso, ela é o que está acontecendo e você é aquela pessoa que está lá recebendo aquilo. O que você vai fazer? Qual será a sua reação? Que decisão é a sua? Porque é toda a sua decisão. Um pode fazer isso, fez a outra, eu não posso isso, aquilo, minha vida não deixa. A sua vida é sua. Se ela não deixa, faz com que ela permita. Vá lutar, não é de um dia para o outro, né? É um processo. Então, o que eu acho que eu posso deixar aqui tira da cabeça que a vida é uma coisa, um mar de rosas, porque ela não é, nunca foi. Eu acho que a gente está em tempos que estão, se a gente comparar historicamente, é dos mais fáceis, em termos não para todos, né? Ainda a gente tem muita fome e tal, mas em termos de conseguir alimentação, conseguir moradia, no geral de população, é o mais fácil. Vai no supermercado, você pede delivery hoje, você, né? Antigamente, você pensa do homem das cavernas, a Idade Média, tudo era tudo isso muito difícil. Hoje a gente tem acesso à água, ainda tem muita gente que não tem, a gente sabe que poderia ter, porque condições para isso a gente tem, isso é um outro caso. Mas a vida não é um mar de rosas, a vida é esse sofrimento, ou como eu posso dizer, a avó de uma amiga minha, um amigo meu, que é inclusive produtor desse vídeo, uma vez essa minha amiga perguntou para ela, você teve uma vida sofrida, né, vó? Ela falou, não, minha filha, sofrida não, trabalhosa. Então, o que eu quero deixar para vocês a vida é trabalhosa, ela é isso, não é por desgraça que está trabalhosa, a vida é trabalhosa, tem tempos que é mais, tem tempos que é menos e cabe a nós fazermos dela melhor. Você quer uma vida melhor, você quer uma sociedade melhor, cabe a você fazer melhor, cabe a mim fazer melhor, né? Cabe principalmente na nossa influência em volta e que volta para a gente melhor, cabe a eu encarar e ver como eu quero lidar com aquela situação que se apresenta a mim. Não negando, não fingindo que eu não estou sofrendo se eu estou sofrendo, não fingindo que as reações são ruins se elas são, porque nós temos o direito de sentir coisas ruins também. Mas acolhendo esse sentimento, tentando entender por que ele está vindo para a gente e tomando decisões, fazendo escolhas. A partir disso, o que eu vou fazer? A gente tem pelo menos 2 opções. Pelo menos, mas normalmente é mais. Bom, espero ter colocado uma sementinha em você, que a minha reflexão tenha servido
um pouquinho para a sua transformação emocional também, para uma vida cada vez melhor, que eu acho que um dos sentidos, e para mim o principal da vida, são as relações, são as trocas, é o aprendizado. E eu espero ter podido te ajudar um pouquinho, contribuir de alguma forma. E a única coisa que eu tenho para te dizer é se aproprie da sua vida e seja muito feliz. Muito obrigada e a gente se vê em próximos encontros.